Amém, irmãos. Que Deus seja louvado. Agora nós teremos, amigos, um vídeo de uma mensagem musical. E quem vai cantar agora é o Wendel e a Gabriela. Eu não sei, ô Elton, se já está tudo ok aí. A Ana Para Lídia você e a passar o vídeo. Gabriela. O Wendel Tudo vai certo. tocar o violão. Isso, é o Wendel e a Ana Lídia, não é isso? A Ana Lídia e a Gabriela vão cantar e o Wendel vai tocar o violão. Ótimo, é que me passaram os nomes aqui. Ok, vamos ouvir então. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, no fim da nova paz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja menos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, o perdido encontra o perdão, pois adora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não mudará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Amém. Amém. Deus seja louvado por essa mensagem linda. Irmã Glória, esses momentos agora que seguem são contigo, ok? Que Deus te abençoe. Ok. Está todo mundo ouvindo bem aí? Tá, né? Ouvindo bem. Primeiramente, eu quero agradecer a Ana Lídia, que com muito carinho preparou essa mensagem musical. E eu gosto muito dessa música, porque ela ressalta a nossa crença, né? Que nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos na morte de Jesus, né? Eu gosto demais dessa música. Obrigada, Ana Lídia, e a Gabriela também, e o Wendel aí. Muito obrigada. Bom, eu quero cumprimentar os irmãos, cada um aqui com a paz do Senhor, que cada um nesse instante possa sentir o refrigério pela presença do Senhor e ter certeza, né, no coração de que
embora tantas coisas ruins estejam acontecendo ultimamente, mas como a palavra de Deus já nos alerta quanto a isso, dizendo para a gente erguer nossas cabeças, né? E dar glórias a Deus, porque o tempo está próximo. E para quem não me conhece, né, meu nome é Glória. Frequentei um bom tempo aí na Candangolândia, foram tempos bons, deixei muitos amigos aí. E é uma alegria muito grande, me sinto muito honrada de estar aqui nessa noite, trazendo uma porção da palavra de Deus para a gente meditar, para a gente se animar e para a gente ficar mais perto de Deus, né, e se preparar mais para o encontro com Jesus. E ao pensar na mensagem, né, que a gente vai trazer, como não falar desses tempos que estamos vivendo, né? Tempos difíceis, falar desse vírus aí, embora realmente ele seja um vírus terrível, né? Mas o maior problema desse vírus foi o terrorismo que se colocou. O terrorismo de que, ó, acabou, vai morrer um monte de gente, vai passar caminhão catando corpos pelas as ruas. Então foi feito um terrorismo enorme. Então as pessoas sofreram mais pelo medo do que pelo vírus em si, né? E o isolamento que veio para o quê? Para desestruturar todo mundo, né? Quem tem problema problemas psicológicos, problemas de depressão, né? Então, isso veio para acabar mesmo com as pessoas, né? Agora, uma coisa que me chocou mais com essa crise que estamos passando foi exatamente o controle social que os governantes vieram fazer, né? Controlar. Ninguém sai, ninguém pode ir trabalhar, ninguém pode passear, e todo mundo obedeceu. Então, eu fiquei alerta, muito feliz com isso, e também com a ideia que as pessoas que eles estão querendo colocar nas pessoas, de que temos que ter um líder mundial. E nós sabemos que isso é já o preparo para que Satanás venha, para se colocar no lugar de Jesus, né? Se colocar no lugar de Jesus para ser adorado. O interessante é que tudo que Deus faz, Satanás quer imitar. Agora, uma coisa que ele quer muito, e que ele não importa da forma que seja, ele quer ser adorado. Mas ele quer uma adoração, nem que seja voluntária, uma adoração que não seja nem racional. Às vezes você não sabe que está prestando adoração a Satanás com alguma atitude, com alguma coisa que você faz, mas ele não importa, ele quer a adoração. E isso é terrível, né? Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias, quem tiver aí, em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, aí o verso 8 e 9. Esse verso vem exatamente falando para a gente do que nós estamos vivendo, né? Então, aqui fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, você vê, esse verso ele é bem atual, e o que também me deixou mais alerta também com esse momento que estamos vivendo, que isso aí não é uma coisa, um evento local, né? Não é regional, não é só nacional, mas o mundo todo está passando por isso. Então, mais um alerta que nós devemos ter. E hoje, o que eu quero falar para os irmãos? Eu quero alertar os irmãos que nós temos que estar em constante vigilância na vida cristã. Chegou o dia de parar de brincar de que é cristão e de ser cristão de verdade. Nós não temos mais tempo de ficar brincando ou fingindo, né? E, inclusive, outra coisa que me alertou muito isso daí foi o seguinte, que essa é uma sacudidura. Porque as pessoas antes tinham o hábito de ir para a igreja, muitos iam porque tinham o hábito de ir, desde pequeno eu vou para a igreja, então eu vou, né? Ou outros, é porque eu tenho que ir, tenho que estar lá. Agora nós temos uma desculpa para não ir para a igreja, não é isso? E tem gente que não vai. E aí, como é que está a sua espiritualidade em casa? Como é que está? E aí eu vi, realmente é uma
um tempo difícil e só vai continuar de pé quem realmente tiver o Espírito Santo. Tem que se agarrar com Deus mesmo, porque não tem como a pessoa dizer assim, eu estou ali no meio, né? Porque tem gente que só chega na igreja e fica assim, orem por mim, orem por mim, minha fé está tão fraca, orem por mim, só vive falando isso. Gente, isso aí é uma coisa, vale a minha oração por você, mas vale até certo ponto, porque se você não fizer esforço nenhum pela sua espiritualidade, porque o que vai contar é o seu momento com Deus, não é o meu momento com Deus que vai interferir na sua vida espiritual. Né? Então, nós temos que ter isso. E eu quero ler aqui uma parte aqui do Espírito de Profecia, que ele está lá no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, página 260 a 262. Nós temos um trecho aqui que a Ellen White nos alerta e fala o seguinte: o povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Olha só, nós temos discernido os sinais dos tempos. Tem gente que está achando que nós vamos voltar ao normal. Não, vai tudo passar, vai voltar ao normal. Será? Os sinais da vinda de Cristo são demasiadamente claros para dele se duvidar. E em vista dessas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Nós temos que nos despertar, irmão. Todo o céu está em alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamos-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós. E ainda não estamos despertos. Olha que triste, né? Maiores perigos se encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. Essa falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Esse mortal torpor vem de Satanás. Ele controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a ter inveja uns dos outros, a criticar, a ser reprovadores. É uma obra especial dividir os corações para que a influência, a força e o trabalho dos servos de Deus se mantenham entre não consagrados observadores do sábado e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenas desinteligências quando deveria ser empregado em proclamar a verdade aos incrédulos. Então você vê, Satanás ele faz tudo para a gente fique dormindo, a gente não tenha noção do tempo que estamos vivendo, e que haja divergência, né, discordâncias, picuinhas, né, entre os membros, para que através disso as pessoas não vejam o tempo que está vivendo e não trabalhem para Deus, porque o que Deus quer da gente? Deus quer que a gente dê o nosso testemunho, para que faça com que mais pessoas tenham vontade de conhecer a Jesus e de se preparar também para o encontro com Jesus. E aqui ela continua. É chegado o tempo em que os que escolhem o Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Aí é que está, irmãos. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, se Deus para mim não é uma figura constante na minha vida, como que eu vou confiar em Deus? Por isso a importância de estarmos cantando hinos que enalteça o nome de Deus, que enalteça, que fixe na nossa mente a fé que nós professamos ter, né? A gente tem que estar sempre isso, porque é chegado o tempo em que os que escolhem o Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Todos quanto professam piedade devem possuir uma experiência individual. Tá vendo aí? A minha experiência tem que ser individual, não no coletivo, não como é a minha igreja. A minha igreja é viva, a minha igreja é animada, o pastor é animado, os anciãos são homens de Deus consagrados, está sempre animando o povo está sempre alegre, tem programas bons, mas o que conta agora é o quê? É a minha experiência individual, não como um grupo, né?
O anjo relator, gente, isso aqui é a parte mais triste, eu fiquei muito preocupada com isso aqui. Olha só, o anjo relator está fazendo um registro fiel das palavras e atos do povo de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. O anjo relator está fazendo um registro fiel das palavras e atos do povo de Deus. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. Os que professam crer na verdade devem ser eles mesmos justos e exercer toda a sua influência para esclarecer e ganhar outros para a verdade. Suas palavras e obras são o meio através do qual são transmitidos ao mundo os puros princípios da verdade e da santidade. Tem uma frase que eu sempre falo, porque não adianta eu só, um exemplo, as pessoas que não me conhecem, né? Você está vendo ali a irmã Glória ali, no vídeo, né? Aí pode dizer, nossa, né? A irmã, mas não conhece. Agora, o que interessa é o seguinte, quem me conhece? Né? Como é que eu estou? Essa é a minha preocupação. E tem uma frase que fala o seguinte, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Então, muitas vezes a minha preocupação é o seguinte, que muitos colocam a roupa bonitinha do sábado, põem aquela carinha do sábado e vai para a igreja, e ali é um santo, todo mundo vê, é uma pessoa maravilhosa. Agora, a minha preocupação é como nós somos em casa, como nós somos com as pessoas próximas de nós. Nós temos desenvolvido um bom caráter, nós temos sido... nós temos agido de acordo nós pregamos, ou de acordo nós até cantamos, né? Então, essa é a preocupação. Eles são o sal da terra e a sua luz. Vi que, olhando rumo ao céu, veremos luz e paz. Olhando, porém, ao mundo, verificamos que todo refúgio nos há de faltar em breve, e todo bem brevemente passará. Olha que frase bem tocante. Essa frase me tocou bastante. Vi que, olhando rumo ao céu, veremos luz e paz. Então, se nós contemplamos a Deus, contemplamos as coisas do céu, né? Nós veremos luz e paz. Olhando, porém, ao mundo, verificaremos que todo refúgio nos há de faltar em breve, e todo bem brevemente passará. Não há para nós socorro senão em Deus. Nesse estado de confusão da terra, só nos é possível estar serenos, fortes ou seguros no poder de uma fé viva. Isso é que nos traz, somente o que pode trazer para a gente uma fé viva é a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento individual com Deus, é que pode trazer uma fé viva. Nem podemos estar em paz a não ser que descansemos em Deus e esperemos em sua salvação. Eu fico lembrando aqui, já são 35 anos que eu conheço essa mensagem de salvação, e eu fico lembrando dos momentos difíceis, né, das provas difíceis que eu já passei. E eu louvo e agradeço a Deus por isso, por essas provas, porque essas provas é que nos fortalece. A gente vê que a gente está no mundo sozinho, a gente não depende de ninguém, a gente depende das pessoas que a gente gosta, a gente depende somente de Deus. Então, é eu e Deus, né? E aí, a gente, tendo consciência disso, não se firmando, a Bíblia mesmo fala, né? Uns confiam em carros, outros confiam, né, na força do homem, mas nós confiamos, né, no Senhor. Então, nós não podemos confiar nisso, no nosso dinheiro, em pessoas influentes, em que eu consigo resolver tudo, eu soluciono todos os problemas. Essa não é a questão. A questão é que você chega a um ponto, as provas vêm para mostrar para você o seguinte: você não tem controle das coisas. Você tem que estar nas mãos de Deus. É Deus que encaminha você, que conduz as coisas e que te livra das coisas, que providencia as coisas, não é isso? Então, isso que nós temos que aprender com essas provas que vêm. E uma coisa sempre que eu gosto de lembrar as pessoas é o seguinte: nós sempre temos prova, agora nós temos que saber diferenciar o que é prova e o que é castigo. Porque às vezes a pessoa está tendo um castigo para que ela aprenda, para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela mude de atitude,
Mas ela acha que é uma prova. Ai, estou passando por um momento de prova. E continua do mesmo jeito. Então, nós temos que estar alerta quanto a isso também. Aí aqui nossa irmã continua ainda. Não há necessidade de que alguém se deixe vencer pelas tentações de Satanás, violentando assim sua consciência e entristecendo o Santo Espírito de Deus. Na palavra de Deus foram feitas todas as provisões para que o auxílio divino seja dispensado a cada um que se esforçar por vencer. Então nós temos que esforçar para vencer. Como a gente vai confiar em Deus, como a gente vai confiar nas providências de Deus, se a gente não estiver ligado constantemente com Ele, né? Então, nós temos que estar ligado constantemente com Deus, tendo os nossos momentos de comunhão com Deus, e estar alerta para os sinais que Deus está vendo. E a gente está fazendo um exame de nós mesmos. Como é que eu estou? Ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sempre colocando no nosso coração, olha, isso não está legal, melhore nisso, né? Deus, ele sempre faz isso com a gente, tem que estar ouvindo, né? E procurar fazer. E isso, irmãos, eu estou falando, como se diz, a gente prega daquilo que a gente mais necessita, né? Então, quanto mais a gente prega, mais a gente aprende e a gente vê as nossas necessidades também. Se conservarmos Jesus diante dos olhos, serão transformados na sua imagem. Agora, uma preocupação desses últimos tempos é essa, porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. E o que nós temos contemplado? E uma alerta que eu gosto sempre de falar para os irmãos é o seguinte, antigamente, você para fazer uma coisa errada, para você ver uma coisa errada, você tinha que se arrumar, sair de casa, daí você saía com medo de algum irmão vai me ver, algum ancião vai ver isso que eu estou fazendo, né? E aí você ia lá num lugar que não era para você estar e você estava ali vendo. Aí depois veio a facilidade que foi as TVs, né? Aí tem filmes impróprios e tal, e muita gente fica ali contemplando aquilo. E hoje em dia nós temos uma coisa que realmente é uma bênção. Eu vejo isso como uma bênção de Deus, que é a internet. Eu gosto muito da internet. Tem pessoas da minha idade que falam, não gosto disso, isso é coisa do diabo. Isso não é. Porque eu vejo... O que a Bíblia fala aqui, lá em Apocalipse? Que próximo de Jesus voltar, viu que 3 anjos voando pelo meio do céu, pregando o evangelho à terra. Não é isso? Que anjos são esses? Esses anjos estão voando, são anjos o quê? E um dia desse, um tempo desse atrás, eu comentando com meu marido, e nós deu um estalo assim, e falei, nossa, verdade. Olha, 3 anjos voando pelo meio do céu. Quantas pessoas não tem, a gente já ouviu testemunho, de que conheceu a verdade pela TV, pelo rádio. E hoje em dia, pelo quê? Pela internet. Então, nós temos a internet, nós temos a TV e nós temos o rádio. E isso é o quê? São ondas voando pelo meio do céu. Isso não são os 3 anjos levando a mensagem, que vai levando a mensagem. E a internet hoje, eu fico vendo, tem irmãs que falam, não, isso é coisa do diabo. Eu falo, olha, em casa eu tenho várias facas, né? E procuro ficar afiando elas. Eu não sei viver sem facas, assim como todo mundo não sabe viver sem faca hoje. Só que a faca ela é muito útil, a gente usa, né, para o bem nosso, a gente usa, né, para benefício nosso. Mas aquela pessoa que tem um caráter defeituoso, ela vai usar para quê? Para fazer mal para as pessoas, para matar alguém. Então, da mesma forma, é a internet. Aí você tem, como você tem usado a internet? Tem usado para o seu bem, tem usado para o seu benefício, tem usado para aproveitar, para levar a mensagem também para as pessoas. Como que você tem usado a sua internet? Porque você abre, dependendo da janela que você abrir, você está abrindo a janela do inferno, né? Para a sua perdição. Então, nós temos que saber usar. E ali nós somos sozinhos, ali sozinho, num quarto fechado, ninguém está vendo. E é aí onde você mostra o seu verdadeiro caráter. É quando você está sozinho, achando que ninguém está te vendo. Tem gente que, inclusive, quando vai fazer uma coisa errada, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, para ver se não tem ninguém vendo. Só que ela esquece de olhar para cima, né? Os seus atos. Na Bíblia fala que o anjo fica escrevendo lá com a pena, né? Escrevendo no pergaminho.
Mas com essa tecnologia que nós temos hoje, eu ensinei os meus filhos, falaram, o seu anjinho está do seu lado constantemente filmando tudo que você faz, filmando tudo que você fala, né? Então, se nós temos essa tecnologia, imagina a tecnologia do céu, dos anjos, né? Então, olha só, se conservarem Jesus diante dos olhos, serão transformados na sua imagem. Todos em que Cristo habitar pela fé, serão assistidos em seu trabalho por um poder que lhes assegurará o êxito. Eles se tornarão continuamente mais eficientes na sua obra e a bênção divina, revelando-se na prosperidade de seu trabalho, testificará que em realidade são cooperadores de Cristo. A nossa missão aqui é ser cooperador de Cristo, né? No trabalho, em levar a mensagem, em alcançar as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho. Mas por maiores que sejam os progressos que alguém tenha feito na vida espiritual, nunca atingirá um ponto em que não mais tem necessidade de examinar diligentemente as Escrituras, pois nelas se contém as advertências de nossa fé, contém as evidências de nossa fé. Aí eu fico analisando. Mesmo Jesus, né, quando veio aqui, Jesus, o próprio Deus, ele tirava o tempo, ficar orando, ficar sós com Deus. Aí eu fico imaginando, se ele sentia essa necessidade, ele precisava disso, eu fico imaginando eu. E eu fico imaginando também, 35 anos na igreja, aprendi que tem que se fazer o ano bíblico todo ano. Eu não contei quantos anos não, mas mais ou menos, em volta de 20 anos, eu fiz esse ano bíblico, todos os anos. Aí, de um tempo para cá, eu resolvi fazer o Reavivados por Sua Palavra. Eu achei muito mais tranquilo, porque você lê um capítulo cada dia, né? E como eu já conheço muito a Bíblia, não tem aquela necessidade de ler, igual tem gente que lê igual um livro. Começa da capa, vai na outra e lê tudo. E o perigo também, tem gente que acha que ler Bíblia, você vai ganhar pontinhos no céu. Quantas vezes eu ler a Bíblia, eu vou ganhar pontinhos no céu. Então, se eu leio muito, eu tenho muitos pontinhos. Se eu não ler, eu não tenho. Ou se eu ler mais do que o fulano, eu vou estar na frente, né? E eu tenho visto que muitas pessoas têm feito isso, a semelhança de um católico que pega um terço e vai rezar, achando que está ganhando pontinhos. Eu já vi gente, uma religião aí, que o pessoal instalava aqueles cataventos, aqueles moinhos lá, né, de cataventos, e aí eles escreviam as orações nas pás, assim, do catavento. Eles escreviam, cada pá escrevia uma oração. E para eles o seguinte, cada vez que aquela oração rodava, batia naquele ponto lá, era uma oração que era feita. Então, quer dizer, tinha pontos. Então, as pessoas, às vezes, elas usam a Bíblia com esse objetivo. Só de, eu vou ler Bíblia porque eu ganho ponto no céu. Não é. Nós temos que ler, aqui ele te fala, pois nela se contém as evidências de nossa fé. E vai relembrando, porque a nossa mente é muito curta. Então a gente lê, passa um ano, você já não lembra muita coisa do que você já leu. É muito comum, às vezes, a pessoa recitar um dito popular e falar, isso está escrito na Bíblia. E não está escrito na Bíblia. Você ouviu os outros lá falando e acha que está na Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, você sabe, não, isso realmente está na Bíblia. Não, isso que você falou não está na Bíblia, né? E lá mostra as evidências da nossa fé. Faz com que a gente firme mais nos nossos pés na fé. Faz com que o nosso caráter seja moldado, né? E o meu consolo é que fala que a gente nunca vai alcançar a santidade 100%. Cada um tem um nível. Santidade, cada um vai ter seu nível. Porque cada pessoa é uma pessoa e louvado seja Deus, né? Que tem essa diversidade de pessoas, diversidade de pensamentos, de temperamentos. Agora, cabe a gente saber conviver com todo mundo, né? E poder aprender também, porque se eu não aprender a conviver com o meu irmão aqui, eu não vou para o céu. Porque lá, não, mas no céu vai ser diferente, eu vou mudar. Não, nós temos que mudar aqui, o nosso caráter nós temos que mudar aqui. E uma coisa que eu não admito um cristão falar é o seguinte, eu não tenho paciência. Porque paciência nós não temos mesmo. Paciência é um fruto do Espírito. E se você não tem paciência, é porque você não está tendo o Espírito Santo na sua vida. Então, nós temos que ter. Aí, aqui terminando, né, essa leitura aqui,
fala o seguinte: todos os pontos de doutrina, ainda que tenham sido aceitos como verdades, têm que ser aprovados pela lei e pelo testemunho. Se não resistirem a essa prova, nunca virão a alva. Irmãos, aqui é muito sério isso aqui. Eu posso até estar equivocada, mas o que eu entendi que ela falou para a gente é o seguinte: se vem a prova e eu não coloco, eu não ajo de acordo com a palavra de Deus, pede para eu agir, e essa frase aqui nós sabemos o que é: nunca verão a alva, né? Eu não vou fazer parte da vida eterna. Então eu tenho que ler a Bíblia, não para ter pontinhos no céu. Eu tenho que ler a Bíblia até eu entender o que Deus quer que eu faça. Até eu conseguir. Porque Deus mesmo, ele fala, na palavra de Deus está lá escrito: vocês não podem nada, vocês não conseguem nada sozinhos. Mas ele lá também tem na Bíblia falando assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então a nossa esperança é essa, que Deus ele nos ajuda e ele há de completar o que vai faltar em nós, né? Já estou chegando nos momentos finais. Fala o seguinte: Deus se preocupa com nossa felicidade eterna. Por isso, sua palavra está repleta de promessas que nos mostram um mundo livre de dor, de violência, morte e tudo aquele que abala nossa esperança. Deus nos deu a promessa de que voltará e nos levará de volta ao lar, de volta à sua presença. Lá, viveremos para sempre num ambiente de amor, paz, e felicidade real. Eu não sei se hoje à noite eu estou falando para alguém que está desanimado, alguém que está desesperado, alguém que está desesperançado, que chegou a um ponto de olhar e dizer: ah, tá tudo, entendeu? Não tem esperança, não tem salvação. Eu não sei se eu estou falando para isso hoje, para alguém que está pensando nisso. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu amo aquela frase que fala assim: só um pouco mais e Jesus está chegando. Esse é o limite, é como se diz, quando o vigia está lá, a sentinela está lá vigiando, na vigília da noite, fala que o momento mais escuro é o momento em que está próximo do sol raiar. Da mesma forma, esses dias difíceis, eu, graças a Deus, próximo de mim, eu não teve ninguém que morreu com essa doença. Meu filho pegou essa doença, mas não sentiu nada. Meu marido é uma pessoa de extremo risco. Graças a Deus, ele não pegou nada. Eu fiquei aqui dentro de casa com meu filho, e eu também sou num grupo de risco. Graças a Deus também eu não peguei nada. Se eu peguei, eu não senti. E então eu fico olhando e contemplando. Eu não entrei nessa neurose de isolamento total, não sei o quê. Eu fiz isso 2 semanas. Depois eu vi, falei: quer saber? Deus está na frente. E eu falei: olha, eu já vivi muito também, se eu morrer é porque chegou a hora. E aí eu parei dessa. E aí preciso ir no mercado, eu vou, preciso sair, eu vou. Aí tem os cuidados, né? De não pôr a mão no olho, não pôr a mão na boca, chegar, tomo banho, troco de roupa. Aí é só isso. Nunca comprei 1 ml de álcool gel. Nunca. O que eu tenho aqui foi meu filho que trouxe do trabalho, quando ele voltou a trabalhar. E eu não sei se dá para ver daí, ó. Tá cheinha até aqui, ó, ainda. Nem usei. Às vezes eu ponho na bolsa, vou pôr na bolsa para sair. Não lembro. Quando eu volto, eu chego, lavo mão, tiro roupa, tomo banho. Então, aí, e eu fiquei muito alerta e muito eufórica de ver todos esses acontecimentos. E de ter certeza, ó, de Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um pouco antes disso, eu tenho um irmão que ele está fora da igreja. E aí eu conversando com ele, antes de acontecer isso, aí eu falei para ele: olha, Jesus está voltando. Ele falou assim: olha, tem que mudar essa parte da Bíblia, porque tem 40 anos que eu escuto isso. Jesus está voltando, e ele não voltou ainda. Aí eu disse para ele: olha, pois é. Aí quando começou tudo isso, aí eu cheguei para ele e falei assim: você viu? Agora você tem dúvidas de que Jesus está voltando? E ele ficou calado. E agora também ele está consciente de que Jesus está voltando. Porque não tem como você ver tudo isso e achar que vai voltar tudo ao normal e que a vida vai seguir. Então, esse é o momento de a gente se apegar mais com Deus, orar, clamar pelo Espírito Santo.
E aqui fala o seguinte: Cristo já pagou o preço de nosso resgate, dando sua vida por nós. Como iremos responder a esse sacrifício de amor? Vamos ler, eu quero ler aqui o livro de Tito, capítulo 2. Capítulo 2, de 11 a 14. Fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu acho linda essa frase quando ele fala aqui, um povo exclusivamente seu. Você é exclusivamente de Deus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite. Amigos, neste mundo, milhares de pessoas perecem por falta de esperança. Falta pouco para a concretização de nossa maior esperança. Estejamos preparados. Esse é meu alerta nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, que essas palavras possam tocar fundo no nosso coração e nós despertemos e estejamos preparados para a volta de Jesus. Amém? Amém, irmã Glória. Muito obrigado pela mensagem. Irmã Glória, qual foi esse livro que você leu as mensagens? Olha, eu tenho uma lição da Escola Sabatina que tem os comentários da Ellen White. Aí eu peguei aqui, então, Testemunhos para a Igreja. Esse no finalzinho foi Testemunhos para a Igreja, volume 5, e o outro foi o volume 1. Ótimo. Muito bom, interessante. Irmã. Obrigado pela mensagem que você nos trouxe. E a gente você falou agora que a gente precisa muito do Espírito Santo. Nós vamos encerrar com o hino do Espírito Santo, ok? O Santo Espírito desceu aí do céu. Aí depois do hino, a irmã encerra com oração para a gente. Pode ser? Certinho. Vamos cantar?
Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a nossa gratidão, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teu amor, pela esperança que o Senhor coloca em nosso coração, pelos alertas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós o reconhecemos como nosso Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, o nosso Pai querido. Nós conhecemos através da tua palavra, Senhor, que o Senhor é um Deus amoroso, embora o mundo, embora o grande inimigo das nossas almas tenha sempre pregado que o Senhor é mau, que o Senhor não está nem aí para nós. Nós conhecemos através da tua palavra, nós entendemos que o Senhor é um Deus amoroso e que no tempo certo o Senhor virá, Senhor, nos socorrer, nos livrar, Senhor, deste mundo mau, esse mundo com tantas coisas ruins, Senhor. Nós só te pedimos, Senhor, derrama o seu Santo Espírito sobre nós. O Senhor sabe que somos pecadores, que somos defeituosos, que somos fracos. Que o Senhor esperar por nós, Senhor, nós não conseguiremos nada. Mas nós imploramos, venha trabalhar na vida de cada um de nós aqui presente nessa noite. De cada família representada. Que o Senhor venha trabalhar em nós, nos nossos queridos, em prol da nossa salvação, Senhor. Muito obrigada pelo perdão constante que o Senhor nos concede. E pela tua misericórdia que se renova cada manhã, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor não vê o que nós somos, mas o Senhor vê o que nós podemos ser com o Senhor em nossa vida. E que as pessoas possam, Senhor, ver o Senhor em nós, que o seu Santo Espírito trabalhe em nós, que nós possamos ser novas criaturas, pessoas realmente, Senhor, dignas de ser chamadas teus filhos, e que nós possamos concluir a obra do teu Evangelho, e nós possamos muito em breve ver Jesus voltando. Abençoe o restante da nossa semana. E nos prepare para o louvor e adoração no dia de sábado, porque o sábado nós reconhecemos como dia de santa convocação, e o teu povo vai estar presente para te louvar e te adorar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Oramos a ti agradecidos, colocamos em tuas mãos e esperamos de ti todas as bênçãos que forem necessárias para a nossa salvação. E nesse momento nós oramos, não confiados em nossa bondade, nos nossos atos, mas é em nome de Jesus que clamamos a ti e oramos. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmã Glória. Mais uma vez a gente te agradece pelo convite. Que Deus te abençoe, tá bom? Lembrando a todos que sábado nós temos o culto na igreja, ok? Pela sabatina e o culto, e domingo também o culto presencial.